Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 18. Aleluia. Aleluia, Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1, versículo 16 a seguir, diz assim: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, e lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. Podeis tomar assento, irmãos. Nem voltar. Lendo outros textos, que assim o Senhor ministrou o meu coração nos últimos dias, na última noite. E nessa noite não é de costume, mas o Espírito Santo me deu um tema para essa mensagem. Eu não costumo buscar temas. Aleluia. Assim como ele tocou em meu coração, o tema para essa mensagem seria: você foi chamado para ser usado por Deus. Aleluia. Você foi chamado. Nós fomos chamados para ser usado por Deus na obra. Aleluia. Pregando o Evangelho, conforme assim o Senhor tem como um plano em nossas vidas, na vida de cada um. Ele tem um objetivo, um plano traçado para nossas vidas. Ele não nos chamou à toa. Aleluia. Até no começo, quando eu comecei, eu me reconciliei com o Senhor, eu conversando com um primo meu, ele perguntou: já está pregando? Eu falei: não, eu quero ficar só sentado, só, que é mais gostoso só se alimentar, não tem tanto, como se diz, obrigação. Aleluia. Mas ele falou: não é assim não. Amém. Ele realmente não é. Mas eu só li aqui o chamado de Pedro, quem era Pedro, como Jesus chamou. Aleluia. Porém, ele diz assim: aleluias. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Também fala: e eu farei que sejais pescadores de homens. Aleluia. Eles estavam no mar, ali no mar, eu acredito que no mar da Galileia. Eles eram pescadores de peixes, ali no mar da Galileia. Uma coisa que o Espírito Santo colocou em meu coração: eles iriam ser pescadores de homens, assim como eles eram pescadores de peixes no mar. Aleluia. Que acontece muito hoje em dia, nós ainda é pra gente ser pescadores de homens, porém no mar, porém lá no mundo, lá fora. Porque a gente vê muito hoje em dia gente querendo pescar peixe em aquário. Aleluia. Abre-se uma outra determinada denominação e quer levar: vamos lá fazer uma visita para mim, lá na minha igreja, e fica insistindo para quem já é crente, para quem já está lavado e remido pelo sangue de Cristo. Aleluia. Se o Espírito Santo conduz a pessoa a outro ministério, amém, glória seja dada a Deus. Aleluia. Mas não cabe a nós estar convidando pessoas de outras igrejas, aleluia, que já congregam, a vir para a nossa. Aleluia. Porque é para a gente pescar homens que ainda não estão salvos. Aleluia. E eu creio que eles entenderam a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero estar lendo, eu vou falar um pouco da vida de Pedro, comparar ela com a nossa vida nos dias de hoje. Eu achei muitos pontos em comum. E assim, se você abrir o seu coração, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar também ao seu coração. Eu quero ler, não precisa abrir, irmãos, em Lucas, capítulo 22 a 31, capítulo 22, versículo 31 a seguir, que diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Aleluia. Eu quero
me deter a alguns ensinamentos, algumas coisas que eu estive buscando aqui nessa palavra, aleluias. A primeira coisa que Jesus começa dizendo para Simão, aleluias, é que Satanás pediu a vida dele, pediu ele para cirandar como trigo. Isso que a gente conhece bem, cirandar como trigo, é o que? Pisar no trigo, amassar, quebrar e jogar ao vento, jogar para cima, para que o vento leve as palhas, aleluia. Eu imagino, creio eu, aleluia, que assim como Satanás fez com Jó, aleluia, ele pediu a vida de Pedro, aleluia. Muitas vezes na nossa vida a gente não entende o porquê as lutas, o porquê as dificuldades, os levantes do inimigo em nossas vidas. É porque ele sabe que nós faremos dolos ao seu reino, que nós iremos trabalhar para o reino de Deus e a gente vai dar prejuízos a ele. Ele vê isso, eu creio, irmãos, que Satanás, ele pode não saber o plano de Deus na sua vida, mas pelo andar, pelo que ele vai vendo na tua vida, ele vai percebendo que você vai fazer diferença e com todas as suas forças ele quer te destruir, aleluia. Porém também logo abaixo eu vejo o nosso advogado, Jesus Cristo, que ele fala assim: mas eu roguei por ti, aleluia. E eu creio nessa palavra que Deus concedeu isso a Satanás. Pode cirandar ele, mas eu vejo o nosso advogado, Jesus Cristo, intercedendo, rogando ao Pai: Pai, por enquanto, Deus, não permita para que não desfaleça a fé dele. É Deus, é Jesus quem nos guarda, que nos roga por nós, que intercede junto ao Pai, porque Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe até onde a gente pode suportar, aleluia. 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 Porque Pedro também vai indo adiante, ele diz assim: Senhor, estou pronto, aleluia. E eu, na minha imaginação, quando ele fala Senhor, estou pronto, eu vejo Jesus abaixando a cabeça e como se falando que não entre si, porque ele fala: Pedro, aleluia, ele fala: estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Quem fala que nós estamos prontos, quem diz que nós estamos terminados, aleluia, quem já podemos enfrentar alguma coisa, é Deus, aleluia, e não nós de nós mesmos. Pedro, a gente vai vendo, analisando, que ele era um homem, aleluia, muito seguro em si, aleluia. Quando ele fala: estou pronto para ir até a prisão e a morte, ele estava se baseando nele mesmo, na segurança que ele tinha nele mesmo. Jesus fala: não, antes que o galo cante 3 vezes você me negarás. Ele não estava pronto, aleluia. Também ele fala: quando se converteres. Pedro era um homem que há 3 anos e alguns meses vinha caminhando com Jesus. Por que não falar que há 3 anos, pouco mais de 3 anos, ele vinha caminhando com Deus? Ele era um homem convertido, ele cria no seu Salvador, ele cria em Cristo. Porém ele estava caminhando para uma queda naquele momento. Jesus sabia que ele a pouco ele iria cair, como realmente caiu. Ele nega a Cristo 3 vezes, como Jesus disse: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E assim ele fez, aleluia. Mas não é porque muitas vezes o crente cai que é para ele ser pisoteado, para ele ser humilhado, para ele não se levantar mais, aleluia. Pedro ali, quando ele cai, ele reconhece a sua fraqueza. A Bíblia diz claramente que ele chora amargamente. Aleluia. Dói no seu interior, no seu coração. Ele reconhece o seu erro, ele reconhece a sua fraqueza, aleluia. E quando ele se levanta, aleluia, eu creio que ele se levanta com mais autoridade. Ele se converte, ele volta para Deus. Ele caiu, porém não ficou caído, não ficou se lamentando. Ele novamente ele se arrependeu, novamente se levantou, se converteu, deixou de confiar somente em si, deixou de ter uma autoconfiança, deixou de achar que ele podia alguma coisa. Muitas vezes, quando acontece algo de ruim na nossa vida, tem algo de bom para a gente aprender. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Se ocorreu um erro na minha vida, não é para
não é para mim ficar se lamentando ali, não é para mim ficar caído, não é para mim ficar chorando sobre aquilo, mas é para mim aprender e seguir para frente, olhando para Cristo. Não é para ficar parado, não é para voltar para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto. Aleluias. Aleluias. E assim, irmãos, eu vou continuar falando da vida de Pedro. E vou tirar em Mateus, capítulo 16, versículo 16. Vai dizendo assim, eu vou ir lendo. Mateus 16, 16. E Simão Pedro, respondendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. Versículo 17. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Aleluia. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se... Eu vou esperar um pouquinho para entrar nesse versículo 23. Aleluia. Tu, porém, és Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Eu te digo que não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai. Neste momento, Pedro estava sendo tremendamente usado por Deus. Por que não dizer, talvez, que ele estava recebendo o dom da revelação? Eu creio que Pedro tinha o dom da revelação quando lá Ananias e Safira escondem o dinheiro. Deus revela para Pedro. Aleluia. Que eles tinham escondido parte do dinheiro. Pedro estava naquele momento sendo tremendamente usado por Deus. Uma promessa grandiosa que Jesus faz para ele ali. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Ele estava recebendo a chave do reino dos céus. Chave na Bíblia pode significar como poder, como autoridade. Quando Jesus fala, eu tenho as chaves do inferno e da morte, ele tem poder, domínio sobre o inferno e a morte. Aleluia. Pedro estava recebendo o poder e a autoridade de Jesus naquele momento, eu creio assim. Aleluia. E logo a seguir, não sai da conversa, não sai do contexto, não sai do capítulo. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Eu vejo aqui um momento de honra na vida de Pedro, quando ele recebe a chave dos céus, quando ele recebe a revelação de Deus. Mas eu vejo um momento de desonra, quando ele está sendo usado por Satanás logo à frente. Aleluia. Muitas vezes a gente faz coisas que não quer fazer, reconhecemos os nossos erros, vimos que está errado. O crente está sujeito, sim, a ser usado por Satanás se não se cuidar, se não vigiar. Aleluia. Se não cuidarmos da nossa boca no que falamos. Somos usados por Satanás quando magoamos alguém. Aleluia. No nosso dia a dia, se não tomarmos cuidado. Não é difícil, não é algo muito... Olha, o que o irmão está falando, não. Isso é coisa simples. Se a gente não tomar cuidado. Aleluia. Aleluia. Logo mais a seguir. Aleluia. No versículo 28 diz assim: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele foi usado por Deus. Ele foi usado logo em seguida por Satanás. Jesus fala: olha, alguns que estão aqui não vai morrer, mas vai me ver no reino dos céus. Logo a seguir, novamente, Jesus vai para o monte na transfiguração. A passagem da transfiguração. Quem está lá? Pedro. Aleluia. Deus não rejeita. Deus não está olhando para os seus erros. Ele está olhando para a obra que Ele tem na sua vida, para o propósito que Ele tem na sua vida. Ali estava Pedro, na transfiguração. Ele não morreu e viu Jesus como Ele está no seu reino, como Ele está lá nos céus. Aleluia. E a gente vai decorrendo a Bíblia, que eu vou começar a trazer para os nossos dias. Quem sabe muitas vezes a gente fala: Deus, eu sou tão falho.
Deus não vai me usar por causa disso, daquilo outro. Deus vai te usar você sim. Porque Ele tem um plano na sua vida. Os seus erros, as suas falhas.